Marcão, deixa eu só falar umas palavras rapidinho aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aí em tantos lugares também, em tantos países, né? Eu sei que tem gente aí da América Latina, da Espanha, de outros países. Eu fico muito satisfeito dessa oportunidade de falar em nome da minha empresa, né, da Dupont, e também em nome da Fermentec, que é a nossa distribuidora, da minha amiga Nancy. Muito obrigado, eu estou muito contente. Nós estamos passando por uns tempos sombrios, uns tempos difíceis, né? Se Deus quiser, vai acabar. Eu queria falar, então, que cada um que está em sua casa, aí, na sua paz e tranquilidade, né? Então, assim, você que está aí na sua paz e tranquilidade, né? Então, descansa, fica bem, que tudo isso vai terminar um dia e a gente vai voltar a ter a alegria de sempre, se Deus quiser, tá bom? Mas eu fico feliz de poder estar aqui e falar com vocês de queijo hoje. E aí nós vamos tentar responder as perguntas que foram feitas na live passada. Algumas delas, pelo menos, não dá para responder todas não, né, Marcão? Mas nós vamos, então, partir para essa parte agora, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria fazer uma saudação para o meu amigo Valdeci, meu amigo queijeiro que está no Paraná, que viaja para todo lado no sul, é o grande queijeiro do sul do Brasil, né? Meu amigo Peter Bosch, também da Lactalis, grande amigo, compositor de música, né? Ao Chico lá em Ibiá, também queria mandar um recado para o Chico também, né? Gente boa também. Ao JB, né, que está lá em Sergipe, grande abraço, JB, para você, né? E todas as pessoas que fazem parte do meu mundo queijeiro, uma alegria muito grande, tá bom? Marcão, pode começar juntos? Beleza, Múcio. Eu te agradeço aí. Muito legal você ter trago a Cecília, a famosa Cecília. Já te aviso que a postergação já está garantida, hein? Que ela tem presença de palco também, toda Ela é desenvolta. esperta, né? E, de antemão, eu gostaria já de comunicar ao pessoal, né, que nós vamos deixar o que há aberto, né, que é a parte de perguntas, que eu gostaria que vocês, ao longo dessa live, né, vocês colocassem as suas perguntas ali. O Alejandro vai estar me dando uma mão aí de estar verificando as perguntas e estar nos passando, né? E colocar já o seguinte: nós elencamos algumas perguntas que ficaram sem respostas, né, por falta de tempo na live anterior, e que já falo para vocês que com certeza vão ser geradas várias perguntas nessa, e a gente vai ter, né, moço, um terceiro tempo e algumas semanas, né? No final a gente vai estar colocando, a data já está tudo acordado, então fiquem tranquilos, pessoal, que a gente não vai deixar ninguém sem pergunta, tá bom? Múcio, a gente, conforme nós havíamos combinado aí, nós vamos estar separando, e primeiro nós vamos falar um pouquinho de mussarela, né? E uma das perguntas que nós recebemos é a seguinte: o pH de filagem ideal aqui na minha região é em torno de 4,95 a 5. Por que, às vezes, mesmo após a massa de mussarela fermentar até essa faixa de pH, a mesma não fila bem, sendo necessário forçar a filagem e a mussarela sai toda arrepiada? Ok. Normalmente, muita gente pensa que é o pH que comanda o ponto ideal de filar da mussarela. Na verdade, não é bem assim, porque isso é regulado pelo teor de cálcio que fica na caseína após a fermentação. Então, esse teor de cálcio, ele tem um ponto ideal, não é exatamente um pH, uma faixa de pH, onde a massa vai filar sem maiores, né? Então, em algumas regiões do Brasil, eu conheço algumas especificamente, onde existe talvez no solo, em vacas que se alimentam de pasto e tudo, maior teor de cálcio, região de calcário, por exemplo. Então, o teor de cálcio normal do leite varia por volta aí de 1 a 1,3 gramas por litro, né? Quando a gente tem um leite que tem um teor de cálcio maior, o que não é incomum, normalmente você vai precisar de ter um pH um pouco mais baixo para você poder filar essa mussarela. Então, normalmente nós filamos por volta de pH 5,05, 5,10, 5,15. Em algumas situações, você pode ter que filar uma massa em 4,90, 4,95. E isso é devido ao alto teor de cálcio que está presente, né, nesse leite. Então, você vai ter que baixar mais.
É difícil, tem que lembrar disso, é difícil baixar um pH de uma massa apenas com Streptococcus thermophilus, que é o que mais usa em mussarela. O Streptococcus thermophilus é uma bactéria extremamente sensível à acidez, né? Então, muitas vezes, quando chega um pH por volta de 5, 5,05, ele começa a diminuir bastante a velocidade de metabolismo. Nesses casos, quando se requer um pH mais baixo, nós aconselhamos a colocar uma bactéria famosa, que é o Lactobacillus helveticus, que é muito rústica, pode crescer até 300 graus Dornico de acidez, fácil, né? pH 3,7, 3,8, por aí. Então, você coloca um pouquinho, 10% aí do total, aí você vai garantir. Então, no seu caso, aí para parar de arrepiar a massa, eu aconselharia, eu estou supondo que todos os outros parâmetros estão ok, tá? Não estou entrando em outros detalhes. Aí você coloca um pouco de helvético, você vai conseguir um pH mais baixo e essa massa deverá afilar normal. Marcão? Ok, moço, beleza. Essa outra pergunta aqui, nós vamos estar juntando duas perguntas em uma, né? Eu vou fazer ela na primeira parte e depois a gente continua. Okay. Quais os parâmetros devemos controlar para eliminar o problema de trincas em mussarela? Além da máquina de embalagem a vácuo, quais outros pontos você acha que tem maior importância na formação dessas trincas? Ok. Talvez seja interessante você ler também a segunda pergunta. Beleza, ok. E a segunda parte dessa mesma pergunta é: estou trabalhando com volume de leite elevado neste período e estão surgindo trincas na minha mussarela. São trincas pequenas e em um número bem considerável e em toda a sua parte interna, fazendo com que as fatias se quebrem facilmente. Qual a provável causa deste problema? Ok. Vamos fazer uma comparação aqui de mussarela com queijo prato, né? Normalmente o queijo prato não é um queijo de ter trincas, né? Que não seja a formação de gás, ele não tem trincas. A mussarela às vezes aparece. O prato tem uma textura interna, né, muito granulosa, muito intrincada, granulosa, bastante firme. A mussarela, pelo fato dela passar por na filagem, né, um eixo sem fim, ela forma fibras paralelas. Então, é fibra paralela e textura granulada. É muito diferente. Essas fibras paralelas, elas não deveriam se separar. Mas muitas vezes, quando você fabrica uma mussarela, quando você tem um pH um pouco mais baixo, ou seja, um pouquinho menos de cálcio, a massa está menos mineralizada, ela tem menos coesão. Essas fibras perdem um pouco dessa coesão e elas tendem a separar. Normalmente, elas não separam, mesmo assim. Mas existem essas máquinas de embalar a mussarela, máquina a vácuo, eu não vou citar nome aqui por questões comerciais, né? Mas tem uma marca que é muito conhecida no Brasil, é onde você tem uma câmara, né, onde você forma um vácuo, e na parte de baixo tem uma bomba de vácuo que vai formar esse vácuo. E aí, quando você forma esse vácuo de uma maneira muito intensa, o total pode chegar a 760 milímetros, né, na coluna de mercúrio, que dá mais ou menos 30, 32 polegadas de mercúrio. É um vácuo muito forte. Há uma tendência a separar. Então, quase sempre é causado por um excesso de vácuo na embalagem da mussarela. E aí vai formar um vácuo intenso. E na câmara, vamos supor, onde está extraindo o ar da embalagem, fica ali mais ou menos 20 segundos. Então, o que acontece? Uma massa muito acidificada, ela tem menos cálcio. Então, ela tem uma textura mais fraca, as fibras paralelas, elas se separam. O pior de tudo é que o queijeiro não vê isso, ou a pessoa que está embalando, porque não trinca por fora, só trinca por dentro, são trincas muito finas, né? Todo mundo deve conhecer esse problema aí, meu amigo Valdeci deve ter visto já. Aí você vende a mussarela para um supermercado, quando ele fatia, ela começa a aparecer as trincas, ela começa a quebrar. E aí o supermercado tende a recusar essa mussarela, né? Então é um problema que dentro da fábrica você não percebe. Nosso conselho, baseado na prática de muitos anos aí pela América Latina em fábricas, de vez em quando, no lote, depois que embalar, corta uma peça, dá uma olhadinha, verifica se não está trincando, tá? Uma das coisas que você pode fazer, eventualmente, é esperar uns 3 dias para embalar, porque aí a massa começa a solubilizar um pouco e ela tende a trincar menos, mas isso não é prático, eu sei. Como é que você vai guardar 3 dias mussarela numa câmara sem embalar? Ela pode tender a mofar. Então, o melhor que você faz é regular seu pH de filagem, porque muitas vezes você começa a filar uma massa em pH 5,10, 5,05, mas como demora muito, a última porção da massa que vai filar já está em 4,95, ela perde mais cálcio, né?
Então, tem que atentar para esses fatores, tá bom? Marcão? Ok, moço. Obrigado. A terceira pergunta também sobre mussarela. Posso abaixar ligeiramente o pH do leite com ácido lático ou ácido cítrico e, com isso, agilizar a desmineralização da massa para a filagem? Qual o pH no leite seria ideal para fazer essa redução? Ok. Não é comum aqui no Brasil nós usarmos, né, ácido cítrico na fabricação de mussarela. É uma tecnologia conhecida, não tem nenhum segredo aí não. Na Itália se usa muito para poder fazer o queijo chamado fior di latte, né, o bocconcino, que são mussarelas, variedades de pasta filada, mas não para colocar em pizza, como pizza cheese, né? Às vezes em saladas, outro tipo de consumo. Então, normalmente, você faz esses produtos com ácido cítrico, né? Quase não usa fermento, basicamente não tem. Eu não favoreço, digamos assim, baixar o pH com o ácido lático. O ácido lático é um ácido que ele é monocarboxílico, né? Ele só tem um radical carboxílico. Se você comparar com o ácido cítrico, que é tricarboxílico, ele tem 3 radicais carboxílicos. Então, ele tem capacidade de agarrar, colocando dessa maneira, 3 cálcios. Então, ele sequestra muito mais cálcio. Então, você poderá, se você colocar ácido cítrico, abaixar o pH e retirar cálcio da massa, o que permite que ela file um pH muito mais alto. Por exemplo, na Itália, eles abaixam o pH a 5,6 e a massa fila normal, na hora, né? Porque a 5,6 pode parecer alto para uma massa nossa aqui de fermento, mas com ácido cítrico não. Então sequestra cálcio e fila muito rapidamente. Se você fermentar uma massa com Streptococcus thermophilus puro até 5,6, ela não fila nunca, né? Mas com ácido cítrico ela fila, mas é uma questão de sequestrar cálcio da massa. O ácido lático não tem essa capacidade. Então, a nossa recomendação, se você vai fazer um pizza cheese, não vai baixar a 5,6, você vai baixar a 6,40, 6,30 com ácido cítrico. Você prepara uma solução a 10% em água fria, né? E vai colocando bem devagar, senão você precipita, tem que tomar muito cuidado. E com agitação bastante intensa, tá ok? E aí não vai ter nenhum problema digamos assim, de precipitação. E você vai sim acelerar um pouco a filagem, porque uma parte do cálcio já vai estar sequestrada. Esse processo é perfeitamente legal, não há nenhum problema, é um aditivo normal, tá bom? Marcão? Ok, moço, beleza. Outra pergunta, quais os fatores que contribuem para a formação do famoso dedão, né, uma deformação na mussarela? E como posso minimizar este efeito na minha produção? Esse dedão você vê tanto em fábrica, né? Aí, às vezes, eu rodo por aí e entro em fábricas e a gente vai registrando essas coisas. O dedão é muito comum, é aquela que da marca que tem, né? Que uma depressão que tem no queijo que parece que você afundou com o seu dedão. Por isso que nós chamamos no nosso jargão queijeiro, né? De dedão. O dedão é uma coisa muito simples. Normalmente, ele provém de uma forma, quando você fila a massa, ela sai lá no seu monobloco lá. Aquele pedaço de 3 quilos a 58, 60 graus. A hora que você põe na forma, a forma tem que ter furos, porque a massa vai descendo e tem ar dentro da forma. Se não tiver furo para ir saindo por baixo, né, esse ar quente, ele vai fazer uma pressão, uma contra-pressão e vai fazer uma profundidade na massa. Então, essa depressão. Então, basicamente, é muito simples. Faça furos na sua forma. Se já tiver furo, verifique se eles não estão entupidos, né? Esse é fundamental. Mete uma furadeira lá e já vi várias fábricas que fazem isso, né? E seu problema vai acabar. Dedão não é um problema grave, não, tá? Eu não conheço ninguém que recuse por causa de dedão, mas não fica muito bonito. Então, é melhor ter uma mussarela lisa, tá bom? Ok. O que causam pequenas olhaduras, aquelas tipo cabeça de alfinete em mussarela? E qual explicação você daria para uma massa de mussarela que está fermentando normalmente apresentar no dia seguinte um pH mais elevado do que no dia anterior, prejudicando a sua filagem? Ok. Essas duas perguntas caminham juntas, né? A causa está muito relacionada, eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo para explicar o que acontece, tanto a formação de pontos pequenos, de olhaduras, como esse, digamos, rebote de pH que pode estar acontecendo, né? Normalmente, Streptococcus thermophilus é uma variedade muito grande de cepas diferentes de Streptococcus thermophilus, né? Não é apenas uma.
Alguma dessas cepas tem uma atividade chamada atividade de urease. O leite contém ureia, né? A urease é uma enzima que tem a capacidade de degradar a ureia. A ureia é um componente que tem 3 radicais aminas, né? E esses radicais aminas, quando são liberados, vamos supor que a urease, vão acompanhando. Então, eu faço a mussarela está pronta, né? Aí eu deixo ela lá, a massa está fermentando para o dia seguinte, ou o que for, e aí pode ocorrer um rebote de pH nessa massa, por exemplo, no dia seguinte, ou até mesmo em poucas horas. É porque, normalmente, o Streptococcus thermophilus, que produz urease, essa urease, que a ureia tem mais ou menos aí 200 miligramas por litro no leite, é uma quantidade razoável, né? Ela é degradada e ela vai formar, após uma série de reações, ácido carbônico e tudo mais, ácido carbônico, inclusive, né? Ela vai formar NH3, que é amônia, né? Então, esse NH3, que é amônia, faz com que o pH suba, que pode reagir com ácido lático e formar um lactato de amônia. Então, sobe um pouco o pH, é o chamado rebote de pH. A explicação é essa, é porque você está lidando com uma cepa de termófilos que degrada a ureia, que está presente, todo leite tem ureia, né? É um componente, é um nitrogênio não proteína que tem no leite, né? Por outro lado, nessas reações, quando você forma essa amônia, né? Há também um elemento que é o CO2. Há uma descarboxilação do ácido carbônico para poder liberar a amônia, e o CO2 da descarboxilação vai formar esse gás. Mas, normalmente, isso demora um pouco mais, não é assim tão rapidamente. A formação de oladuras pequenas, como o nosso companheiro queijeiro perguntou, como cabeça de alfinete, né? Demora algum tempo, mais de 2 semanas para que essa reação ocorra. Mas a explicação é essa. Eventualmente, pode ser também a presença de NS-Lab, Lactobacillus breve, Lactobacillus curvatus, que são lactobacilos mesófilos, né? Que podem, hetero ou homofermentativos, da lactose, mas não é lactose, não vai ter no queijo de 2 semanas. Então, é ácido cítrico. E vai formar também o CO2, né? E, às vezes, pode até, se o queijo for, digamos assim, muito avançado, né? Que mussarela de 2, 3 meses, pode até formar um gosto, um sabor, um aroma amoniacal, porque pode reagir com cloro, o NH3, e formar o NH4, o cloreto de amônia. Que é o famoso, não sei se vocês já ouviram falar, né? O sal amoníaco, né? Sal amoníaco. Eu era criança, né? Lá na Traituba, lá em Carrancas, né? Onde eu nasci. Meu pai tinha uma lojinha lá e ele vendia, o pessoal da roça vinha comprar querosene em umas garrafinhas, né? E também para pôr na lamparina. Nessa época a coisa era muito diferente, entendeu? E comprava salamonico, falava salamonico, entendeu? Que era para colocar nos biscoitos, né? Igual você põe bicarbonato para poder liberar, né? E CO2 e tudo mais, provocar reações. Então, o famoso salamonico. Então, a explicação, Marcão, é essa aí, tá? Eu estou explicando. Então, você vai ter que lidar com isso aí. Se for um problema grave, muda de Streptococcus thermophilus. Ok? Ok, moço. Obrigado aí. Outra pergunta. Participei recentemente de um treinamento de derivados de leite de búfala com um especialista italiano. E neste evento ele aplicava a temperatura de 100 graus na água de filagem. Gostaria de saber o seu comentário acerca desta temperatura, sobre as propriedades desta mussarela. Ok. Essa pergunta eu sei que ela foi enviada pelo meu irmão Mauro, né? Isso mesmo. Ele foi professor lá em Viçosa, né? Na Federal de Viçosa. O Mauro. Oi, Mauro, tudo bem? Eu sei que você está me ouvindo aí. E o Mauro é companheiro de motociclismo também, né, Mauro? E é companheiro queijeiro. Nós, além de irmãos, somos muitos amigos, né? A vida toda, desde a Traituba, né, Mauro? E o Mauro teve um curso com um professor, esse professor aqui, o Ângelo Citro, tá? E o Mauro conseguiu com ele esse livro para mim, que é um livro muito interessante, um livro muito bom. O cara sabe muito de queijo, de mussarela, um italiano, né? De búfalo, eu estou com um livro aqui, dei uma olhada. Na verdade, eu conversei com o Mauro e ele me explicou que ele estava fabricando, né? Era queijos não convencionais, como pizza cheese. Era como fior di latte, bocconcino, burrata, então a burrata italiana, né? Que são queijos que podem ser fabricados a temperatura mais alta, porque são queijos frescos, não depende de uma estabilização, né? Então, o professor Ângelo usou a temperatura de água quente de 100 graus, que com certeza deve ter dado uns 80 graus na massa, né?
o que não pode no pizza cheese, obviamente, mas para esse tipo de queijo não tem o menor problema, inclusive aumenta a durabilidade. O que ele fez foi destruir resíduos de coalho que ficam nessa massa, né? Obviamente, então que poderia causar uma proteólise avançada, que é uma alta umidade desses queijos, e aí aumenta a durabilidade. Então, o que ele fez está correto, é claro, entendeu? Para esse tipo de queijo, tá bom? Ok. E a última pergunta nessa parte de mussarela, nós resolvemos deixar alguma coisa um pouquinho mais controversa aí, e que bastante gente nos pergunta aí por nossas visitas, né? Qual a importância do fermento para o rendimento de queijo? No caso do exemplo do queijo mais fabricado no nosso país, a mussarela. Ok. Tem importância nenhuma. Eu vou te colocar dessa maneira, tá? Não tem. Eu sei que alguns queijeiros, alguns técnicos, né, argumentam em favor de alguns fermentos que poderiam, digamos assim, aumentar o rendimento queijeiro. Eu não conheço nada na prática ou na teoria, literatura confiável, né, que demonstre isso, né? O que aumenta o rendimento queijeiro, basicamente, é altamente influenciado pelo teor de caseína do leite, tem um impacto tremendo, maior impacto, e o teor de umidade do queijo, né? A gordura impacta pouco em rendimento. A gordura impacta o rendimento muito com o seu próprio peso. Você põe 1 quilo de gordura a mais no leite, você vai ter 1 quilo a mais de queijo, vamos dizer assim, né? Até menos, porque uns 10% vai embora, né, no soro. Mas se você colocar 1 quilo de caseína a mais no leite, você poderá ter 3 quilos a mais de queijo, né? Se você colocar 1 quilo a mais de água, você poderá ter 1,8 quilo a mais de queijo. Mas o fermento não tem nada a ver com isso. Quando você põe um fermento no leite, até, digamos assim, o que o fermento faz? Ele vai produzir ácido lático, o ácido lático reage com cálcio, torna a caseína mais porosa, né? A caseína coagulada para a caseinato de cálcio, e você vai perdendo umidade durante o processo, então você vai perdendo água. Então, se você controlar essa acidificação, né, você mantém mais água no queijo, mas não tem nada a ver com fermento, tem um processo, parâmetro, né? Temperatura, tempo, esse tipo de coisa. O fermento em si, não. Eu sei que há uma escola aí por aí que alega que fermentos que produzem EPS, hexapolissacarídeos, né? Que são polímeros de glicose que teriam a capacidade de reter água, né? Acontece na mussarela, quando você faz a filagem, você destrói esses polímeros a uma temperatura muito alta, eles não resistem, né? Então, e outra coisa, o polímero ele tende a formar uma babosidade no soro, porque ele forma polímero também naquela lactose que está ali no soro, né? na glucose do soro. E você vai ter problemas, eventualmente, para poder secar esse soro e tratar esse soro como um elemento secundário. Então, eu não acredito nessa história de que fermento aumenta rendimento, não tem cabimento isso, né? Isso não pode ser usado, inclusive, como argumento de venda, não é muito adequado, eu diria, tá? Marcão? Beleza, Múcio. Eu queria fazer uma pausa, acho que dá para você tomar uma aguinha. Uma aguinha? Né? Isso. Essa aguinha aqui tá bom? Isso, a aguinha. Então, Múcio, eu não vou ficar tonto dessa vez, tá bom? Olha só, eu queria pedir para o pessoal que está nos escutando aí, né, com bastante carinho, depois aí, quem pudesse tirar uma selfie aí em frente o computador aí, né, vendo a live, e marcar a gente no Instagram depois aí, tá bom, pessoal? Eu agradeceria bastante. Já escondi a cerveja para não aparecer no Instagram, porque senão o Dupont me manda embora, né? Esse negócio de... Cuidado para o Conar não te processar, viu, moço? Não, eu não sou problema, não. Fica tranquilo, viu? E outra coisa, eu recebi uma mensagem aqui, manda um abraço, ele entrou, acho que ele não escutou você falando, o nosso amigo Chico, lá de Nonoai, manda um abraço para ele aí, agora que ele colocou aqui no bate-papo. Ô, Chico, pode ir embora. Eu não aceito alunos atrasados nas minhas lives, não. Tá bom, Chico? Grande abraço. Deus te abençoe sempre. Grande queijeiro. Então, trocando um pouco agora de queijos, Múcio, a gente vai falar um pouquinho sobre queijos mofados, né? Camembert e gorgonzola especificamente, tá bom? Tá bom. Qual o motivo do aparecimento do famoso pelo de gato no queijo Camembert? E quando há uma forte infestação, o que devo fazer para corrigir? Pelo de gato, eu diria que é o problema mais recorrente em queijo camembert. Ocorre com bastante frequência, tá? Aqui no Brasil não existe, digamos, uma fabricação enorme
de camembert, mas está crescendo muito. Está logo atrás do gorgonzola aí, né? Então, o pelo de gato é um tipo de mucor, né? Que cresce nos queijos, digamos assim, é oportunista e, sob certas condições, ele poderá crescer no camembert mais ou menos junto com o crescimento do penicílio, um pouquinho mais na frente, né? O que acontece? Quando você fabrica um camembert, você faz uma pulverização abundante do queijo. Você deveria colocar sempre 1/3 do seu mofo, do seu penicílio cândido, no leite. 2/3 você usa como pulverização. Você pulveriza, né, durante 1 ou 2 horas, vira, seca um pouquinho, pulveriza do outro lado, aí deixa secar, deixa escorrer, inclina, né, as prateleiras de aço inox e depois leva para a câmara de maturação. Essa câmara não pode estar muito abafada. Quando a câmara está muito abafada e não tem boa circulação de ar, você favorece o crescimento do muco, tá? Então é muito importante. O outro problema que nós temos também é um excesso de umidade na câmara. A câmara de camembert tem que estar por volta de 90%. A de gorgonzola pode ser muito mais alta. A de camembert, não. O penicílio não requer tanta umidade para crescer. Você controla a umidade porque não secar muito, mas digamos assim, por volta de 90%. Quando você tem muita umidade no ar, na cama de camembert, e você fica abrindo a porta e fechando, você acaba permitindo condensação da umidade no ar no queijo que está frio. Que o ar quente que entra de fora quando você abre uma porta, né? E aí condensa, e aí você pode ter muco crescendo aí. Mas o fator principal, eu estou dando alguns fatores paralelos, né? O fator principal é o pH alto. Camembert tem que ter um pH por volta de 4,7, 4,8 nas 24 horas. Se você tiver um pH, digamos, de 4,9, 5, aí você vai realmente ter o crescimento do muco, tá? Então, você tem realmente que controlar para ter uma boa acidificação de 4,8, né, máximo, ou 4,7. Quando você põe o camembert de um dia para o outro, ele fica virando, ele fica fermentando, procura manter a temperatura correta para ele fermentar de um dia para o outro. E coleta aquele soro que pinga das formas. Esse soro, no dia seguinte, tem que dar mais ou menos 100 graus do Ornick, daí para cima. 100 graus. Isso é importante. E o queijo dá um pH de 4,7 e 4,8. E mantém a câmara entre 8 e 10 graus centígrados, tá? É muito importante. E também o teor de sal, porque o muco não gosta de sal, não. Então, se você tiver o sal muito baixo, você vai favorecer. Então, procura manter o sal por volta de mais ou menos 1,2%, mais ou menos. Em última situação, deixa eu apenas fazer uma recomendação. Observe o seu queijo camembert. Por volta de 6, 7 dias, você vê aquela penugem branca sobre o crescimento aí do mofo. E começa a crescer por volta de uns 6 dias, mais ou menos. Tá? Se estiver demorando, é mau sinal. Você pode estar com a cepa não muito ativa, né? Existem cepas de penicílio, qualquer casa que vende fermentos, né? Não somente a nossa, você poderá comprar, às vezes, um penicílio mais rápido, mais ativo, se for o caso. Tá bom? Ok, Múcio. Partindo agora, mudando de queijo gorgonzola, quais os motivos para o mofo do gorgonzola não crescer adequadamente? Caramba, eu vejo isso muito, Marcão. Vejo nas fábricas, né? Vejo aqui no Carrefour também, entendeu? Então, quando eu vou comprar queijo, às vezes, né? Raramente eu compro queijo. Eu ganho muito queijo de vocês aí, meus companheiros queijeiros. Muito obrigado. Ninguém me dá queijo ruim, não. O pessoal sempre dá uns queijos melhores. Ninguém me dá mussarela, ninguém me dá Minas Frescal. Porque o pessoal acha que esses queijos não pode ser dado para a gente, né? Muito simples. Eu gosto muito desses queijos, tá? Então, assim, normalmente, você vê no supermercado muito queijo que apresenta um deficiente crescimento interno do penicílio, né? Do penicílio Roquefort. Obviamente, a causa, digamos assim, mais frequente, né, é a falta de abertura. Você faz um queijo como esse, o penicílio é um mofo, obviamente, como todo fungo, ele é aeróbico, ele precisa de oxigênio. Mas ele não é muito aeróbico, não. Ele é meio que microaerófilo, ele cresce, senão ele não cresceria dentro de um queijo, né? Ele não precisa de muito oxigênio, não, mas ele precisa de algum. Então, você tem que ter aberturas mecânicas e biológicas, tá? A abertura mecânica você faz através do grão, do corte que você faz, né? Então, você não pode fazer um corte com um grão muito pequeno. Tem que ser um grão médio, digamos, tamanho de tona. E uma massa fria, a 32 graus mais ou menos. É um queijo de massa crua, né? Então, a massa não vai soldar demais. Aí, quando você põe na forma, você vai formar as olhaduras mecânicas, porque a massa está fria.
outra formação da oleadura, a oleadura biológica, aí é através dos fermentos. O que nós recomendamos é que vocês sempre utilizem um fermento que degrade tanto lactose quanto ácido cítrico. São as chamadas culturas aromáticas, culturas LD, a antiga flora dânica, né? Que você vai colocar no leite, vai degradar a lactose, né? Especialmente o leuconostoca, mesenteroides, que é heterofermentativo, ele degrada a lactose e produz também gás. De acetilato, não, tá? Ele só produz ácido lático, né? Da lactose. Mas o outro produz gás. Mas ambos vão degradar citrato e produzir gás. Então, usando esses fermentos, você vai ter uma abertura. Deixa o queijo de um dia para o outro, a temperatura ambiente, ele vai se encher de furos. Corta o queijo. Os queijeiros geralmente não são de cortar, né? É uma pena. E não sei se tem medo do dono achar ruim, coisa assim. Mas corta o queijo nas 24 horas, dá uma olhada. Se não tiver muito aberto, deixa mais 24 horas, porque aí na fermentação ele vai abrir mais óleos, né? Isso é muito importante, especialmente nessa época. Nós estamos aqui no outono brasileiro, né? Nós não temos as mesmas cores do outono americano aqui não, mas está bonito assim mesmo, então céu azul ali fora, muito bonito. Então, no outono, as temperaturas abaixam muito à noite, aí você não tem condição de fermentar tão rápido, né? Apesar de ser cultura mesofílica. Procura manter a sala aquecida, com algum tipo de aquecimento, para você poder, então, ter uma temperatura agradável para a flora mesofílica produzir, né? Observe uma outra coisa também, muito importante. Com 12 a 15 dias, corte o seu queijo gorgonzola. Corte uma forma que está lá curando, né? Você deverá notar já vestígios de um crescimento inicial de mofo. 12, 13 dias já começa a crescer. Isso se a câmara estiver na temperatura correta, por volta de 8 a 10 graus centígrados. E sempre com pH de 4,8, que é o ideal, porque o mofo ele cresce consumindo o ácido lático, né? Ele metaboliza o ácido lático e faz o pH subir aos poucos, tá? Faz parte do seu metabolismo normal. E aí você observa aquele soro, igual no camembert, que fica pingando. Esse soro deverá, né, ter também 100 graus Dornick, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de deixar claro sobre esse programa, Marcão. Beleza. Continuando com gorgonzola, né? O meu gorgonzola está apresentando uma cremosidade elevada no centro, já com 30 dias de fabricação. E fica com uma coloração mais amarelada, mais forte nessa região. O que você acha que pode estar ocorrendo? Ok. Não é um defeito também raro, não. Já vi em várias fábricas, quando você corta queijo, né? Já vi em supermercado também. Você vai numa churrascaria dessas por aí, que no Brasil serve muito gorgonzola, você vê queijos assim. Geralmente os queijos estão novos na churrascaria, né? Não pode nem experimentar. Tem que estar. Mas deixa eu falar, o que vai acontecer nesse caso aí é o seguinte, a proteólise central localizada ela tem duas causas básicas, né? Uma, obviamente, é a ausência de sal no centro. Porque o sal, especialmente hoje em dia, quando se faz salga seco, a difusão de sal é um pouco mais lenta. Então, ele fica muito concentrado na casca. O centro fica com muito pouco sal. Não deveria ser assim. Mas como tem muito pouco sal, e aí eu acho que incorre um outro problema, que os dois juntos, né, fatores, é que muitas vezes as câmaras oscilam muito de temperatura durante o dia. Ou às vezes por um erro mesmo. Então, se a temperatura subir acima de 10 graus numa câmara dessa, for 12, 14, você incentiva muito a proteólise primária, entendeu? Pelo coalho, onde não tem sal, tá? E eventualmente até pelo próprio crescimento do fungo, que pode estar um pouco atrasado, mas começa a crescer também. E aí proteoliza muito no centro. Toda a massa proteolizada ela fica mais amarelada pela formação de peptídeos e tudo. E começa também a reter água na matriz de caseína, então muda a cor. Então ele vai ficar amarelado pela falta de sal ou por uma eventual temperatura mais alta, né? O teor de sal de gorgonzola é por volta de 1,2 a 2,2%, tá? Então, assim, quando você estiver numa festa, assim, né, com seus amigos, depois de passar essa crise, né, que a gente tem tanta saudade de estar com as pessoas que a gente ama, né? Hoje a gente está todo mundo longe, separado, não pode encontrar os parentes, familiares, mas um dia a gente vai poder voltar. Aí você leva lá com um bom gorgonzola. Mas se alguém falar que o queijo gorgonzola está salgado, você fica quietinho, mas gorgonzola é salgado mesmo, tá? Não é erro, não. Gorgonzola é um queijo salgado, tá? Faz parte, inclusive, como meio seletivo para o crescimento do fungo, que é altamente halotolerante, halofílico, né? Ter sal. Não sei se vocês já experimentaram queijo feta, né?
O queijo feta tem 3% de sal. Então, são queijos que são muito salgados, né? O pecorino romano, um queijo, tem 4% de sal. São queijos mais para culinária. Então, o gorgonzola ele está nessa categoria. Uma coisa muito importante que eu queria mencionar, que já ia me escapando aqui, quando você faz o gorgonzola, tem um momento que você vai fazer a dessoragem, então você dessora parcialmente essa massa para depois encher as formas. Nesse soro parcialmente dessorado, nós colocamos sal. E esse é o sal que vai no centro do queijo em primeiro lugar. O sal pode ser colocado de 0,4% a 0,8%. Então, se você está tendo essa proteólise no centro, aumenta esse teor de sal. Coloca mais sal. Põe 1%, entendeu? 10 quilos por 1.000 litros de leite. É sobre 1.000 litros de leite. Se você colocar 0,6, é 6 quilos em cada 1.000 litros de leite. Então, 1% é 10 quilos. Pode colocar, não vai acontecer nada, não. A maior parte desse sal vai embora no soro, mas uma boa parte fica na massa e te ajuda a segurar a proteólise naquela região que anteriormente não tinha nada de sal. Tá ok? Marcão? Ok, moço. Ok, beleza. Agora, voltando para o camembert, alguns lotes de camembert estão com a casca meio grossa e querendo aquele famoso descolar do queijo. Aqui na minha região está bastante frio neste período e parece que meu queijo não está dessorando muito bem. Pode ser esta a causa do problema? Olha, o descolamento, né? Em francês chama isso aí de décalotage, né? Quando o queijo solta a cobertura de mofo da casca, basicamente são duas causas. A principal delas é um excesso de umidade no queijo, tá? E a outra causa é um excesso de crescimento de fungo, ou seja, a capa de mofo está muito espessa. Eu vou explicar como é que nós podemos controlar isso. A umidade em camembert, na França, com 24 horas, é por volta de 52%, tá? Aqui no Brasil, não. Se você fizer um camembert com 52% aí, provavelmente você vai ter problema de durabilidade. Nós não temos condições aqui, digamos assim, o giro do camembert no mercado não permite que você faça o camembert bem no estilo de um queijo francês, né? Você poderá incorrer no problema dele acelerar muito a hidrólise de proteína. Então, normalmente, o que nós fazemos no camembert aqui com 49%, 48%, às vezes 50% de umidade. Durante a cura, ele vai cair um pouquinho, 2%, 3% de umidade. Mas se você, por acaso, fizer um queijo com umidade muito alta, tá? O que vai acontecer é que você vai ter uma proteólise muito rápida sobre a casca, tá? Muito intensa, porque o fungo começa a crescer rapidamente e ele produz proteases que migram para o interior do queijo. Então, o queijo camembert é um queijo que nós chamamos de maturação centrípeta, né? Então, aprenda essa palavra aí que tem maturação centrífuga, é o que ocorre no queijo prato, né? Ele matura do centro para a beirada, né? Onde tem menos sal. Então, a camembert, ele matura de fora para dentro, é centrípeto, né? O tipo de maturação. Então, ele começa a degradar por debaixo da casca e ela descola. Então, o que você tem que fazer normalmente aí é realmente, né, tentar controlar o teor de umidade e tentar controlar o crescimento do fungo. Como é que esse crescimento do fungo pode estar muito intenso, né? Você pode estar usando, eventualmente, uma temperatura muito alta de maturação, tem que estar por volta de 8, 10 graus. Você pode estar sobredosando, né, na hora que você repica o mofo, pulveriza sobre o queijo. Ou você pode estar usando um fungo de crescimento rápido, que seria para combater o múcor. Mas há um jeito de você fazer isso. Tem um outro fungo que se chama Geotrichum, ou Geotrichum, cândido, né? Que é um tipo, o Geotrichum é um tipo de fungo que é muito usado na França. Aqui no Brasil ele é pouco usado, mas como ser usado, né? Eu sei que muitos técnicos queijeiros, igual o Léo, que está me escutando aí, que é um grande companheiro queijeiro, que recomenda muito o uso do geotricho. E eu estou de acordo, porque o geotricho, você colocar ele a consumir o ácido lático que está na superfície do queijo e você controla, então, quando vem o fungo para crescer daí 6, 7 dias, então o crescimento é muito menos intenso porque ele já não tem mais tanto substrato, né? E ele produz também componentes aromáticos, geotricho, que muda o sabor do queijo, tá? Normalmente você coloca uma dose de geotricho igual a 10% da dose do fungo, entendeu? Então você tem que saber a dose que está colocando, para você saber a dose de geotricho. Tem que tomar muito cuidado, porque o geotricho ele pode virar a chamada pele de sapo. Em francês chama-se peau de crapaud, né? Eu estou esnobando meu francês aqui, né? Mas esse é o nome que você encontra na literatura para esse defeito. Então, se crescer muito, ele vai dominar e enruga a casca do queijo totalmente. Então, toma muito cuidado com o uso do geotricho. Mas ele vai te ajudar a evitar esse problema de descolamento.
por controlar a camada de mofo, e aí, por outro lado, você faz um controle da umidade. Tente fazer o queijo com 49, ele vai durar muito mais tempo no mercado, tá bom? Ok. Para a gente terminar essa parte aí de queijos mofados, né? Mais uma de gorgonzola. Alguns lotes de gorgonzola estão trincando muito durante a perfuração. O que pode estar acontecendo? Bom, de uma maneira ou de outra, você tem mesmo que perfurar o seu gorgonzola. Não tem jeito, né? Não é uma coisa comum de acontecer, não, tá? Mas pode existir esse problema, basicamente porque você tem um queijo, às vezes, com pH muito baixo, digamos, abaixo de 4,8, que não é muito frequente, tá? Digamos, 4,7, mas, sobretudo, quando você alia, digamos, uma umidade muito baixa, né, com pH muito baixo. Então, digamos, a gorgonzola, com 24 horas, ele tem de 48% a 49% de umidade. Você faz ele mais seco um pouco, ou com baixo teor de gordura, ou muito ácido, né? A massa perde um pouco dessas características, um pouco, digamos assim, de maciez, e ela fica mais rígida, né? Mais quebradiça, mais friável. E aí, quando você faz a perfuração, ele tende realmente a trincar, tá? Então, controla a umidade do queijo no teor certo, controla o pH, tá? E o teor de gordura. O teor de gordura é muito importante, porque ele é responsável, né? É um queijo muito cremoso. Se você quiser fazer uma dieta, vai comer ricota, né? E comer mini frescal, come o gorgonzola. O gorgonzola tem mais ou menos 30% a 32% de gordura no queijo, tá? A gordura do extrato seco de gorgonzola chega a 60%. Então é um queijo muito gordo, né? É um queijo que realmente é muito calórico, mas é um queijo delicioso, que dá essa textura que permite a perfuração da maneira correta. Geralmente você vai furar 100 a 150 furos em cada face do queijo. Toma cuidado, porque a vareta não pode atravessar totalmente o queijo. Ela vai só 2/3. Aí você vira, do outro lado vai mais 2/3, então você não quebra onde ela sairia, né? Então, basicamente, essas são as causas de você estar tendo esse problema. Sempre procure, sempre, perfurar os queijos a frio. Não tira da câmara, não. Faz a perfuração dele frio, porque senão ele fecha de novo, tá bom? Ok, Marcão, pode avançar. Ok, moço. Beleza. Deixar um pouquinho para você dar outra molhada no bico aí. E Obrigado. só tirando um tempinho, mandar um abraço para meus amigos lá do Sul, do Laticínio Friolac, que me mandaram a foto aqui. Um abraço aí, Branco. Outro abraço para o Enio aí também, com o pessoal. E o pessoal do Belo Vale também está lá nos assistindo, moço. Manda um abraço, pessoal lá do Nordeste aí, para eles. Um abraço para a turma aí do Belo Vale. Eu pretendo visitá-los, se Deus quiser, sem muita demora, né? Se Deus quiser, estamos doidos para colocar os pés no asfalto, né, moço? As rodas da moto. Vamos lá. Com certeza. Beleza. Queijo coalhaduras agora, viu, moço? Tá bom. Minha linha de queijo coalhaduras está formando olhaduras bem pequenas e concentradas no centro do queijo. O que pode estar acontecendo? Tem uma outra pergunta. Você quer ler de uma vez, Marcão? Sim, o meu queijo Gouda está apresentando um grande número de olhaduras, mas essas são de tamanho pequeno. Utilizo fermento propiônico e o sabor está bom, adocicado. Imagino que o fermento esteja atuando. Gostaria de obter menos olhaduras, porém de tamanho maior. O que devo fazer? Ok. Antes de responder, deixa eu fazer uma saudação. Eu trabalho com 3 caras aí na Dupont, né? E eu sei que eles estão me escutando aí, né? Então eu tenho que. São muito ciumentos. Se eu não falar o nome deles aqui, eles ficam chateados, aí ficam em depressão. Então, um grande abraço para o Jackson, meu companheiro aí, viu, Jackson? Aí, o grande homem dos ralis aí de Jeep, né? Com o seu Jimmy, subindo montanhas para todo lado. Grande abraço, Jackson. Um grande abraço para o Fábio, que é um grande companheiro queijeiro e também um grande produtor rural, dono de fazendas aí, 2 ou 3 fazendas aí na região de Rio Pomba, por aí, né? Tabuleiro do Pomba, etc. Né? O cara realmente está bem de vida. Né? E meu grande abraço para o meu amigo Tom Zé, que está fechado no seu apartamento em Juiz de Fora, aí no Bonfim, né? Grajaú, né? Na vila do Olavo Costa, né, Tom? Então, é o seguinte, o Tom gosta muito de uma paçoquinha, de um torresmo lá no Bar do Dias, o torresmo de tira, né, Tom? Que saudade que eu tô. Grande abraço, meu amigo, para vocês 3 aí. Então, agora,
Acho que eu falei um pouquinho mais do tom, já vai dar problema isso aí, possivelmente. Obrigado, Múcio, de você ter feito isso, que o Jacó fala que eu fico roubando o posto dele de primeiro puxa-saco mor, né? Então, hoje você falando isso daí, eu devolvo o posto para ele. Esses caras aí pelo Brasil, né? Aí eu vou sentadinho no banco ali atrás, eles vão os dois fazendo gozação na frente. É sempre assim comigo, né? Eu já sou cidadão sênior, né? Então tem que tomar cuidado comigo, né? Então é o seguinte, vamos responder a pergunta aí do queijo com olhadura, com essa má distribuição de olhadura que está acontecendo, e também a outra pergunta fala sobre o tamanho de olhadura. Nós estamos falando aqui do queijo mais complicado que tem de ser fabricado, né? Que é o queijo com olhadura. De longe mesmo, tá? São os queijos mais difíceis que tem de serem fabricados. Tem tanto fator para ser controlado, não é fácil não, tá? pH, sal, né? Temperaturas e o chamado micronúcleo, tá? Eu vou explicar o que são micronúcleos. O que acontece num queijo como esse, por exemplo, essa primeira pergunta aí, a pessoa não especificou qual tipo de queijo, ele falou minha linha de queijos com olhadura. Então é bem capaz que ele tem mais de Gouda, Steppe, né? Gruyère, Emmental, o que seja. Normalmente, quando a olhadura está concentrando no centro, tá? É porque provavelmente você está dando pouco tempo de câmara fria, porque o queijo passa um período numa câmara fria antes de ir para a câmara quente, para formar a olhadura, né? E esse período de câmara fria é para estabilização, é para que o sal que está na casca do queijo possa se difundir lentamente para o centro. E aí você faz uma prevenção da velocidade de formação de olhadura. Provavelmente, ou está a temperatura muito baixa, né, nessa câmara, tá? Ou você está mantendo por pouco tempo. O ideal é 2 semanas, você poderá deixar 3 até 4 semanas, para você poder permitir uma boa distribuição do sal, uma boa homogeneização, tá ok? Mas essa pergunta também está casada com a pergunta seguinte, porque o cara fala de um excesso de olhaduras pequenas, né? E não olhaduras grandes como ele gostaria de ter, tá? O que acontece é que quando você faz um queijo como esse, é um queijo muito complicado. Eu admiro muito os queijeiros que estão por aí, o grande Chico aí lá de Ibiá, né, que está me escutando, que é um grande queijeiro, que fabricam bons queijos com olhadura, porque é uma nobre arte de conseguir isso aí, né? A olhadura no queijo, ela não se forma simplesmente de qualquer maneira. Em 1918, William Clark, que era da Universidade de Wisconsin, Madison, né? Ele desenvolveu uma teoria que está valendo até hoje, né? Que ele falou que a olhadura no queijo ela vai se formar num ponto mais fraco. Então, você forma um montão de CO2 que se transforma em ácido carbônico, mistura CO2 mais água, H2CO3, e esse ácido carbônico viaja, vai se distribuindo pela água do queijo e vai saturando a água do queijo, vai saturando. Aí só vai formar olhadura quando ele encontrar um ponto mais fraco. Imagina uma olhadura mecânica bem pequenininha, bem microscópica, você não consegue ver com os olhos nus, né? Essa olhadura mecânica mínima, ela se chama micronúcleo, ou nuclei em inglês, tá? É ali que vai formar a olhadura. Então, quando você faz a prensagem de um queijo, a pré-prensagem e tudo mais, você está determinando, de uma certa maneira, quantos micronúcleos você vai ter que ter no seu queijo. Você precisa ter micronúcleo para formar a olhadura. Você não pode ter um excesso. Então, no seu caso aí, por exemplo, você falou que está tendo o queijeiro, que eu estou respondendo aqui agora, você está tendo um excesso de olhaduras pequenas, é porque provavelmente a sua massa tem um excesso de micronúcleo. E aí você tem que dar um jeito de controlar isso, e eu vou falar sobre isso. Não é um defeito que altere o sabor. O seu queijo vai continuar gostoso, sabor adocicado, um queijo delicioso, mas com péssima distribuição de olhadura, o que compromete a textura do seu queijo, né? Então, normalmente o que você vai ter que fazer é bem complicado, mas você tem que vigiar muito a pré-prensagem. Antes, deixa eu falar uma coisa, evita muito o bombeamento excessivo do leite, que pode incorporar ar no leite, especialmente muita turbulência nas tubulações, porque isso também incorpora ar, você vai ter um excesso de micronúcleo, né? Evita muito também a formação de espuma, porque quando o leite está caindo no tanque, aquela espuma que se forma, muitas vezes ela é coagulada. Quando você coloca coalho, né, se você não desfazer aquela espuma, ele coagula de uma maneira muito fina, e forma uns finos, que vão na coalhada, mas não secam. Aí forma micronúcleo. Então, evita a espuma, é fundamental evitar a espuma. E quando você vai transferir a massa do seu tanque para a drenoprensa ou tanque de pré-prensagem,
faça da maneira mais delicada possível, para evitar a formação de espuma, uma queda brusca e oclusão de ar. Oclusão de ar. Porque se entrar ar ali, vai formar micronúcleo. Tá? E faça isso de uma maneira muito rápida. E a pré-prensagem tem que ser feita rapidamente, 15 minutos, né, o máximo possível. Alta pressão, estou falando de pressão de 80 a 100 polegadas, né? Sem a pressão muito alta por polegada quadrada, libras, né? 80 a 100 libras. E depois a transferência para os moldes, para as formas, muito rapidamente também, para a pressão final que você vai dar no seu queijo. O que acontece muito, e eu tenho certeza que tem muitos queijeiros que estão me escutando que já viram isso. Você está numa fábrica muito manual, existe muito no sul de Minas, que é uma região onde eu nasci, onde eu me criei, que tem uma vocação muito grande para queijo com oleadura por causa dos dinamarqueses que vieram, né? Então, eu sei que tem gente aí que trabalha em laticínios, como laticínios cruziliense, que está me escutando, né? Como eu sei que a Juliana Jensen está me escutando, e o pai dela, né, o seu Carl, fazia muito esse tipo de queijo. Eu conheci o pai dela, não, perdão, o avô dela, que eu conheci bastante. Então, esse pessoal era muito especializado nisso, fazia muito esse tipo de queijo em volumes pequenos. Hoje em dia, as fábricas estão muito grandes, concentrando grandes volumes, né, numa fábrica só. E hoje em dia é uma tendência em trocar tanques pequenos por tanques grandes. Então, um tanque de 2 mil litros, né, igual existe algumas fábricas em Barbacena, por exemplo, onde tem muita propiônica no pasto, né? Quando passa para um tanque de 10 mil litros, você vai formar 1 tonelada de massa a ser prensada. Aí você põe aquela placa enorme por cima e não consegue prensar mais. A transferência de um tanque pequeno para um tanque grande é muito problemática, tá? Leva bastante tempo, não é impossível, mas leva bastante tempo para ser dominada por causa do excesso de formação de micronúcleos. E você pode dizer, mas o que acontece? Acontece que às vezes você faz um lote de, sei lá, de 200 peças de queijo, 30 dão, 170 não dão. Por quê? Porque as que dão, às vezes porque estão nas beiradas, né? São as que estão mais atrasadas, que esfriaram. E, então, é possível acontecer uma parte sim, outra parte não, tá? Então, o que tem que ser feito é muito difícil controlar micronúcleo, tá? Eu não dou muita esperança, não. Então, assim, tem que observar esses detalhes que eu mencionei aqui, é fundamental, e também tem que propiciar um bom crescimento da flora propiônica, né? Para que ela possa formar oleaduras. pH acima de 5,35 é fundamental para o Propionibacterium shermani, né? Ele não gosta de pH abaixo de 5,25. Então, 5,30, 5,35 é um pH muito bom. Ele cresce muito rapidamente, tá? Observe a dose que você vai colocar. Não fica esticando demais esse fermento. É um fermento muito sensível, né? O fermento propiônico. E, sobretudo, fica de olho no sal, porque é um fermento que não gosta de sal, não. Ele não gosta de acidez baixa, tá? Acidez muito alta, pH baixo, né? E não gosta de sal. Então, o sal não deveria estar acima de 1%. Mesmo porque, se o sal for muito acima de 1%, você diminui o crescimento da propiônica e você não sente o sabor adocicado. Ele vai ser mascarado, tá? Pelo teor de sal. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, é muito importante. Procure maturar o queijo, se for um Gouda, por volta de 16 graus. Se for acima de 16 graus, vai formar uma oleadura muito rápida, mas vai formar umas oleaduras que vão ficar assim meio orientais, né? Meio tortas, assim, você entende? Então, e se for um gruyère, que é um queijo mais firme, faça a maturação a 20, 22 graus, emmental também, tá? Mas estepe, Gouda, né? Bola, é melhor curar entre 14 e 16 graus. O que eu observo aqui no Brasil é que, normalmente, o pessoal trata muito gruyère, não é gruyère, na verdade, um emmental pequeno, ele é tratado como se fosse um queijo semiduro. Então, procura fazer ele como se fosse um Mazda, né? Lá da Holanda. Dá uma temperatura mais alta. Não precisa ser igual um emmental, que vai a 54 graus. Mas também não faz igual um queijo prata, 41, 42, né? Tá? O meu relógio está batendo já 5 horas aqui. Vocês estão escutando aí, né? Tá? Então, o que você faz? Procura aquecer uns 45 graus e um grão bem pequeno, grão pequeno mesmo, não é igual de parmesão, um pouquinho maior, grão de arroz mais ou menos, né? E a massa se solda muito a 45 graus. E aí você vai conseguir realmente evitar o excesso de micronúcleo, tá? Lembre-se disso, porque uma coisa importante, se você aquece uma massa a 45, é provável que a umidade de um queijo Gouda não vai dar 45%, vai dar 43, 42%. Mas é um queijo que agrega valor, né? Você não está vendendo queijo prato, queijo cobocó. Então, você pode fazer isso para evitar problemas, tá ok? Então, essa é a minha recomendação por um tema que eu considero muito difícil,
muito difícil mesmo. São queijos que eu admiro muito os queijeiros que conseguem fazê-lo, porque de uma maneira regular. Porque fazer um bom hoje, um ruim amanhã, não adianta nada, tá? Eu quero ver quem faz esse queijo bonito, igual todos os dias. O Brasil está caminhando, hoje é um queijo muito importante. Aqui no Brasil nós temos grandes empresas, né? Grandes empresas que realmente fabricam muitos queijos com levedura de boa qualidade. Eu admiro isso, né? E gosto de ver essa tendência que está acontecendo aqui no Brasil. Tá bom, Marcão? Beleza. Múcio, a gente tem que tomar cuidado de falar de oleadura oriental, hein? Senão aqui para cortar o vídeo e o áudio nosso a qualquer momento. É um oriental que está atrás aí, tomando conta. Eu falei oriental, mas é da Tailândia, viu? Que... Não, entendeu? E lembra que a nossa chefe maior também, Nancy, né? Não, Nancy, não. Ela nem tem olhos amendoados, né? Nancy, então, pode continuar. Múcio, eu vou aproveitar que nós estamos falando aqui de queijo coalhaduras e colocar uma outra pergunta e eu vou ler ela na íntegra aqui, ó. E pelo início da pergunta você já vai saber quem que é. Primo Múcio, quais os benefícios da termização do leite a ser estocado para a fabricação de queijos coalhaduras? É o primo Elias Meireles Furtado, né? Furtado Meireles, o primo Elias, que agora está trabalhando lá em Ritápolis, né, Elias? Entendeu? Grande abraço, meu primo. Elias, quando acabar essa situação que nós estamos vivendo, essa quarentena, né, que tira o colorido da vida da gente, né? Então, vamos ouvir um Bob Dylan. Eu sei que você gosta muito do velho Bob. O velho Bob está sempre aqui no meu coração. Eu sei que você gosta muito. Eu vou em Ritápolis aí tomar uma com você. A gente vai ouvir Bob Dylan até de madrugada. Tá bom, Elias? Entendeu? Com certeza. Elias, o que acontece é o seguinte. Quando você faz uma termização, é muito importante sim, tá? É muito usado na Europa hoje em dia. Já tem muitos anos, né? Qual que é a vantagem da termização? A termização é um tratamento a 65 graus por 15 segundos, que se faz no leite cru, que é depois novamente estocado nos silos. No dia seguinte, esse leite é pasteurizado normalmente, tá? Para a fabricação de queijos. A termização, a finalidade dela é eliminar a flora psicotrófica, né? Que é muito sensível a calor. E, basicamente, eliminar bactérias do grupo das pseudomonas, que são bactérias que provocam muito problema, porque as lipases que elas produzem e as proteases são termorresistentes. Então, você pode eliminar, né, uma bactéria como essa pela pasteurização, essas lipases vão embora e vão causar sérios problemas. A lipase pode causar rancidez no seu queijo de longa maturação, né? E a protease é uma protease tremenda. Ela se parece muito com a quimosina. Então, no seu leite, que contém alta contagem de pseudomonas, digamos mais de 200 mil, por exemplo, mais de 300 mil, essa protease ela vai atuar ali e vai degradar a capa caseína e vai formar fios de coalhada. Seu rendimento vai cair, tá? Então, é um problema grave. Em leite longa-vida, provoca aquela coagulação doce, né? Então, esse é um problema grave. Então, quando você faz a termização, Elias, você está eliminando essas bactérias, você evita a formação dessas enzimas e você evita a proliferação. É muito útil, recomendo muito, e você deveria fazer assim. Eu sei que é em Ritápolis, agora você está fazendo queijo com oleadura, né? Então, eu vou passar aí para dar uma conferida com você. Vamos lá na Câmara. Eu vou chegar assim, sem te avisar, chego na minha Índia, né? Você me leva lá que não tem que escolher queijo, não. Vamos cortar aquele que você quiser que eu corte, tá bom? Grande abraço, meu primo. Beleza, Múcio. Só fazer um breve comentário aqui. Eu tinha recebido uma foto do Jackson triste aqui. Impressionante. Já recebi outro dele. O sorriso está de canto a canto agora. Você deixou o menino feliz hoje. Ele é assim, entendeu? Emocionalmente ele é bastante instável, né? Tá. Mas... Beleza, Múcio. Vamos lá. Vamos falar agora de outros temas gerais. Nós vamos falar sobre alguns queijos aí, como ricota e queijo coalho, estão apresentando estufamento na embalagem, né? O queijo não estufa, apenas a embalagem. Isso tem acontecido com muita frequência, principalmente no Minas padrão dele também. O que pode ser isso? Esse cliente nosso aqui está perguntando, né? Esse colega queijeiro nosso. Ok. Você imagina uma ricota, né, apresentar a formação de gás, né? Obviamente tem que ser na superfície, né, na embalagem do queijo, tá? Não é um problema também raro, acontece com muita frequência, não só em ricota, né? Eu já vi em parmesão, tá? Já vi em queijo prato, queijo bola, um montão de queijo.
o que acontece, eu vou falar da ricota especificamente, tá? A sua ricota aí, ela é feita, obviamente, do aquecimento à temperatura de 90 graus, muito elevada do soro. Você vai flocular, né, as proteínas globulares, né, albumina e globulina, que são muito termoláveis, né? Com aquecimento, e você adiciona um pouquinho de ácido acético, ácido lático, vinagre, o que for. Você coloca ali naquele soro que está muito quente, você vai ter essa floculação na superfície, você vai coletar. Então, essa ricota, que é feita de soro, obviamente que ela é muito rica em lactose, porque você paralisou completamente a fermentação. O soro fresco está cheio de lactose, então não tem como fermentar. Então, quando você vai embalar essa ricota, às vezes no ambiente que você está embalando, né? Eu não sei como é que é a sua fábrica aí, mas pode acontecer, de você ter contaminações eventuais com leveduras, especialmente da flora as Debaromyces, né? Saccharomyces, que promovem essa fermentação anaeróbica aí, que é a fermentação alcoólica, né? Que vai produzir uma grande quantidade de dióxido de carbono, vai produzir CO2. Um dos elementos que são resultantes dessa fermentação é o ácido acético, né? Então, o ácido acético pode reagir com alguns ácidos graxos e formar, por exemplo, com ácido acético, né? Que é um ácido graxo, e poderá formar acetato de etila. O acetato de etila é um componente muito aromático, é um éster, né? Então, quando sua ricota está inchada, eu te aposto que é desse jeito, ela está toda assim inchada, né? Você vê a ricota lá dentro, né? Só aquele montão de gás em volta. E quando você fura, dá um cheiro de levedo, não dá de fruta, de pão, uma coisa assim, é por causa da formação de acetato de etila. Fica tranquilo, não vai matar ninguém, você pode consumir sua ricota, é lógico, você não pode vendê-la desse jeito, né? Mas é uma contaminação ambiental. Você não tem nada que fazer a não ser boas práticas de fabricação. Limpeza, higiene. Faz uma pulverização com cloro a 200 ppm na sua sala de embalagem. É ali que está o problema, que depois que a massa esfria, né? Que a ricota esfriou, tá? Então, pulveriza todo dia de manhã, enquanto não tiver ninguém na sala, uma pulverização com cloro a 200 ppm e você sanitiza um pouco o ambiente. Você falou de queijo Minas. O queijo Minas pode acontecer. Você falou que não está acontecendo, mas pode acontecer, tá? Tem umas palavras que você não fala em queijo, né? Eu vou te lembrar disso aí. A palavra nunca e a palavra sempre. Você não fala, nunca me aconteceu no meu queijo Minas, né? Porque vai acontecer, né? Ou sempre me aconteceu na ricota. Pois é, pode acontecer em outros queijos. Então, o queijo Minas é diferente, porque o queijo Minas não contém lactose, não, né? O queijo Minas foi fermentado, estou supondo que é o Minas padrão, tá? Fermentado, tá? Mas ele passa em salmoura onde passaram outros queijos. O que acontece na salmoura? Por diferença de pressão osmótica, entra sal no queijo e sai soro do queijo, né? Então, a salmoura fica muito rica em soro, muito rica em lactose, que não é fermentada, porque tem sal demais ali, está frio, né? Então, seu queijo Minas sai, digamos assim, coberto de lactose, que posteriormente, se houver levedura, ela vai fermentar igual a sua ricota. Aí vai formar agarra dentro do seu queijo Minas também, tá? Então, aí eu não tenho muita coisa que te falar, a não ser uma questão de boas práticas de fabricação, tá bom? Ok, moço, obrigado. Quais seriam os obstáculos tecnológicos de se trabalhar com leite em pó na produção de queijos? Isso aí foi uma pergunta que veio da outra live, eu achei interessante, né? E aí Sim. vamos pedir para você discutir para a gente. Ok, não é uma coisa comum no Brasil, né? Aqui nós realmente não usamos leite em pó em queijo em grande escala, é muito pouco. Mas é muito comum em certos países, por exemplo, às vezes países como na África, né? Ou países do Golfo Pérsico, né? País na Arábia Saudita, por exemplo, algumas fábricas de queijo utilizam reconstituição, tá? Mas a reidratação, a reconstituição é extremamente problemática, porque ela só pode ser feita para queijos de alto teor de umidade, normalmente, é muito mais fácil de ser feito, né? E não pode ser feito para queijos duros. O que acontece, vamos colocar assim, o leite em pó, basicamente, tem duas categorias. Tem um chamado de low heat e high heat. O low heat, a expressão quer dizer baixo calor, né? É porque o processo de fabricação na torre de secagem não expõe a temperaturas muito elevadas, tá? Os bicos que tem lá no secador, né? No atomizador, não expõe o pó, que é formar a temperatura alta. Então, ele preserva mais a proteína. Já o high heat, que é muito mais comum, ele desnatura demais a caseína e chega quase a precipitar soroproteína. Então, o que vai acontecer com esse leite em pó, ele vai ter uma dificuldade muito grande de reidratação, o high heat, tá? E quando ele reidrata, como a caseína está muito já danificada, está muito desnaturada na sua estrutura terciária, né?
a coalhada fica mole e retém muito soro por causa da soroproteína. A funcionalidade da soroproteína, uma delas é a retenção de umidade, ela é muito hidratada, né? Então, tem soro, fica muito ácido o queijo, tá? Com low heat, você consegue fazer alguns queijos, tá? Normalmente, o que vai ser feito é mistura. Você pode misturar 20% a 30% de leite em pó de boa qualidade com leite in natura e fazer, eventualmente, um queijo, né? Eu diria mais um queijo frescal. Eu não faria um queijo prato. Tenho medo dele dar problema de fatiamento por um excesso de umidade que vai ficar retido, tá? Então, eu diria assim, no máximo 30%, mais para queijos de alto teor de umidade, um frescal, eventualmente, um queijo cottage, né? Um cottage cheese, aqui no Brasil chama de cottage, né? Mas é um queijo como esse, um Saint-Paulin, né? Queijos mais macios, talvez um gorgonzola, mas então eu estou dando um chute aqui educados, né? Então, mais ou menos por aí, tá bom? Então, é realmente um problema. Eu não estou falando aí de extensor, não. Estou falando de leite em pó mesmo, tá? Isso é outra coisa, não é meu assunto aqui fazer extensão de queijos com WPC e tal, MPC. Eu não vou citar aqui agora, tá bom? Ok, Múcio. E nós estamos chegando aqui para o final das perguntas aqui, que ficaram da outra live. Vai dar tempo de fazer algumas que o pessoal está postando. Né? Quais os critérios devemos utilizar para decidir entre um coalho ou coagulante? Né? O uso somente da quimosina ou a quimosina com pepsina ocasiona grandes diferenças nos queijos? Olha, essa é uma pergunta que dá para dar uma aula assim, 2 horas ou 3, né? É longo o assunto, né? Eu vou tentar responder aqui de uma maneira mais sucinta, né? Entendeu? Se você tem que decidir entre um coalho e um coagulante, primeiro você tem que pensar no tipo de queijo que você vai fazer, né? Se for um queijo fresco, um queijo de consumo rápido, né? Quando eu entendo que a pessoa está falando de coagulante, ela está falando de coalhos fúngicos, coalho microbiológico, né? Que tecnicamente é chamado de protease ácida, né? Tá, tudo bem, tá? E quando ele fala de coalho, que eu entendo que ele está falando de coalho animal que contém ou quimosina pura ou contém também pepsina, igual ele fez a pergunta aqui também, mencionando especificamente a pepsina, tá? Então, depende do queijo. Se for um queijo de maturação longa, tá? A gente tem que fazer alguns adendos aqui, alguns comentários. Queijo fresco, eu usaria qualquer um deles. Hoje em dia, os coalhos de fúngicos são chamados coalhos já de terceira geração. Antigamente, na década de 80, quando começou esse tipo de coalho fúngico, né? Alguns vinham do Japão e tal, eram coalhos realmente alta termorresistência, né? Você podia aquecer soro a 80 graus que eles estavam lá, provocava um monte de problema para usar o soro, né? Para chocolatado, por exemplo, tá? E provocava muitos problemas porque eles eram muito proteolíticos, provocavam um gosto amargo. Hoje não é mais assim, não. Na Europa, às vezes, queijo emmental, às vezes é feito com coalho microbiológico, né? De terceira geração, tá? Porque eles já têm uma resistência a calor muito menor e são menos proteolíticos, né? Então, mas se o queijo, digamos assim, aqui no Brasil, por exemplo, você tem que entender que nós temos também o problema do rendimento. Então, o coalho de quimosina pura, normalmente aquela relação C/P, né? Coagulação e proteólise, ela favorece muito o coalho de quimosina pura, porque você tem uma alta capacidade de coagulação para uma menor capacidade proteolítica. Então, essa relação permite que você, digamos assim, você rompa menos a capa caseína, né, que tem 169 aminoácidos, não vai ficar ali quebrando, formando finos de coalhada, enquanto você coagula o leite, né? Tá? E depois, ela é muito específica, né? E depois, provavelmente, na maturação, a proteólise primária é também um pouco mais controlada, né? Nesse tipo de coalho. Então, eu acho que é importante, se você está considerando rendimento, bastante mesmo, utilizar um coalho que tenha mais quimosina. Mas poderá, não precisa ser um coalho de origem genética, entre aspas, né? Poderá ser um coalho de vitelo, por exemplo, que existem muitos por aí também, são mais caros, eles têm de 80%, 90% de quimosina, uns 10% a 20% de pepsina. Eu entendo que a pepsina é extremamente importante em queijo de maturação longa, é uma enzima bem diferente da quimosina, ela é muito mais sensível a pH baixo. E, por exemplo, se você tiver um leite com pH 6,6, 6,4, a quimosina 6,4 a pepsina, perdão, ela coagula muito mais rápido, tá?
Se você tiver um leite a pH 6,8, por exemplo, você esquece, que aí a pepsina já não funciona. Então, a pepsina é fundamental para queijo de longa maturação, porque ela promove uma proteólise primária muito específica, forma elementos diferentes, peptídeos diferentes formados pela quimosina, e ela é mais intensa. Os italianos, que fazem queijo há 1000 anos, os italianos sabem muito de queijo, vocês sabem, claro, lá na Lombardia, né? Seus queijos de longa maturação, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, né? Eles não abrem mão de fazer queijos com coalho de vitela, mesmo por uma questão legal. Eles são obrigados a usar esse tipo de coalho. E realmente dá diferença no queijo, a gente sabe disso, tá? No perfil cromatográfico ou perfil eletroforético das proteínas que são degradadas, você consegue perceber isso, tá? Eu não estou aqui dizendo que você não consegue fazer um bom parmesão com quimosina pura. Faz sim, senhor, porque também não depende só de coalho, não. Você depende do fermento lático, das NS Lab que estão presentes, tá? Então, eu diria o seguinte, que eu acho que as pessoas poderão usar ambos os coagulantes, tá? Não há nenhum problema, mas tem que atentar muito para esses fatores, assim, especialmente se for queijo de maturação mais curta, não há nenhum problema de usar um coagulante fúngico, né? Mas se for algo assim de maior tempo de coagulação, né? de maturação, seria melhor talvez usar um coalho com mais quimosina, tá? Hoje em dia, eu sei, eu vou falar uma coisa assim bastante polêmica às vezes, né? Mas eu estou nesse furacão de queijo tem muitos anos. E eu frequento muito esses grupos que debatem queijo, tanto aqui nos Estados Unidos ou na Europa, né? A gente está sempre por dentro dessas coisas, né? Nota-se uma busca cada vez mais intensa de coalhos que têm pouca proteólise e alta capacidade coagulante em busca de melhorar rendimento. Rendimento. Há que ter um limite para isso, porque, digamos assim, vamos dizer que você tem um coalho excelente, eu vou ser bem claro, vamos supor que você tem um coalho de quimosina pura, já de segunda, terceira geração, que provoca um ótimo rendimento, tá? Aí vai aparecer um coalho dito ainda melhor do que esse, tá ok? Que é a quimosina mais pura ainda, ou quimosina nem só de camelo, como quimosina de um outro dromedário por aí, sei lá, alguma coisa assim, né? Muito pura, e essa quimosina, alegadamente, melhora o rendimento. Agora, eu te pergunto, se o rendimento já está tão bom com a outra, como é que você vai comprovar a melhoria desse rendimento? Porque, normalmente, esse aumento de rendimento é coisa mínima, é 0,05%, 0,1%. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse país nosso, nos Estados Unidos, os queijos que mais fabricam é mussarela, né? Como é que você prova rendimento numa fábrica de mussarela? Eu pergunto para vocês, um tanque de 15 mil litros, 20 mil litros, você fabrica o queijo. Como é que você mede esse leite, tá? Um medidor de fluxo, mas você acha que o medidor de fluxo tem exatamente, te dá até nos mililitros que estão ali? Porque, vamos supor, você vai colocar 16 mil litros. Se colocar 16.050 litros, ou 15.950, dá diferença de 5, 10 quilos no rendimento, não dá? Então, que hora que você para de mandar leite? E o leite de empurra, né? Água de empurra, não sei o quê. E o peso do queijo. Esse é o que é o problema. Imagina uma mussarela numa fábrica que você fabrica tentando comprovar rendimento, numa fábrica de mussarela. A mussarela, quando você faz ela, você faz aquele monte de massa. Então, você tem, digamos, aí 12 mil litros de leite num tanque, né? Você vai ter, digamos, 1.200 quilos de massa. Você não vai pesar 1.200 quilos de massa, ela está fermentando ali. Ela vai para a filadeira, né? E fila. Agora, na filadeira tem perdas, não tem? Se for filadeira a vapor, os caras que vendem dizem que incorpora água, né? Que aumenta. Os caras que vendem filadeira com água quente, né? O stretch cooker famoso por aí, né? Acham que incorpora água. Então, e perde um montão de gordura nessa água. Você sabe que perde 10 a 20% de gordura nessa água de filagem, água 70 graus, 60 e tal, né? Então, quando a mussarela sai lá, já houve um monte de outros fatores sobre os quais você não tem nenhum controle que impactou no rendimento. E a mussarela cai numa água fria, uma água gelada, né? Onde ela ganha peso, depois ela vai para uma salmoura, onde ela perde peso. Então, como é que você controla o rendimento? E depois, como é que você vai pesar aquela mussarela todo mole lá no final? Você põe ela em caixa, né? Embalagem primária, embalagem secundária, depois você pesa aquele monte de caixa que está no pallet. Não funciona. Eu falo para vocês, eu converso com... Não estou chutando aqui, não. Eu converso com gente que entende muito de queijo, na Universidade de Wisconsin, em outros lugares. É muito difícil comprovar rendimento em fábricas grandes. É quase impossível, tá? Você pode controlar, digamos assim, a transição de elementos, tá? Digamos, de gordura, de proteína, do leite para massa,
para o soro, um balanço de massa. Mas mesmo assim, você tem que ter o peso da massa para você poder calcular por densidade quilos de queijo com quilos de leite. Você não pode tirar volume de leite de quilo de queijo, pode. Já seria um cálculo errado. Então, assim, veja bem, eu acho que tem limite para se alegar que um determinado produto aumenta o rendimento, porque pode não ser verdadeiro, tá? Ou pode ser verdadeiro em laboratório. Eu não estou aqui colocando dúvida nas pessoas que vendem quali e alegam, não. Eu acho que as pessoas falam de boa fé, tentam vender seus produtos com honestidade. E é dado comprovado em planta piloto, com 10 litros de leite, 20 litros, 50 litros, pesados, milimetricamente medidos em mililitros e tudo mais. Aí você consegue, porque se não cair um grãozinho no chão, você não deixa, você vai lá e pesa. Uma balança que tem uma sensibilidade até milésimos de grama, né? Você consegue provar. Agora, faz um scaling up disso para uma fábrica grande. Você não consegue. Então, assim, o que acontece numa fábrica, então o cara vai lá, faz um teste com coalho, um dia dá mais rendimento, outro dia dá menos, porque é por sorte, né? Então, assim, eu estou alertando para isso, porque o que vocês podem, no máximo, fazer é acreditar na boa-fé das pessoas, tá? É acreditar na confiabilidade de certas empresas. Tem empresas muito corretas, né? Que vão te falar, esse quadro dá mais rendimento, acredite nelas, entendeu? Tá? Mas talvez seja difícil você comprovar na prática, tá? Eu já trabalhei muito com rendimento, inclusive em prática. Eu já escrevi nos meus livros sobre rendimento, já publiquei artigos em espanhol e em português sobre rendimento. É um assunto que eu conheço muito. Nos meus livros, as fórmulas de rendimento, eu mesmo que fiz. São fórmulas matemáticas. Eu que bolei. Nem sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. Devia estar meio bêbado, né? Hoje eu não consigo fazê-las mais. Mas estão lá, para quem quiser ver. Então, assim, eu conheço esse tema, então eu estou apenas alertando que é preciso ter um pouco de cuidado, né? Para não, digamos assim, você ficar tentando provar um rendimento, porque uma pessoa alegou que dá rendimento, e às vezes dá mesmo, mas ela viu no laboratório, não numa fábrica. E é difícil de comprovar, tá ok? É isso. Marcão, mais o quê? Ok, Múcio. Nós temos ainda uns 8 minutos e temos uma média aí de mais 50 perguntas. Então, okay. já fica isso. Molha o bico aí. Molha o bico. Saúde aí para os meus amigos, tá? Saúde. Mas aí, olha, ó, comprei lá em Sturs, né? Quando eu fui de moto, né? Tomando uns goró lá. Ok, pode falar. Então, já aproveito a oportunidade para falar a todos que a gente vai dar um tempinho para o Múcio, né? Então, semana que vem a gente não tem live e nós vamos estar retornando, né, Múcio, no mesmo horário, mas só que no dia 6 de maio, correto? Eu falei para o Marcão para não fazer live toda semana que queima a minha imagem, né? Eu falei, estou me comparando com a Xuxa, né? Uma sobreexposição, né? E assim, eu acho que o pessoal cansa também, né? Então, a gente pensa talvez fazer daqui umas 2 semanas e tentar responder essas perguntas de vocês que vão chegando. Eu tenho muito prazer em fazer e conversar com os queijeiros, companheiros aí pelo Brasil. Queimar a imagem vai ser difícil, hein, Múcio? Eu já falo, você não gosta que eu falo, mas eu falo que eu e o nosso amigo Adalto, né? A lenda viva dos queijos, né? Você não gosta que fala? Exagerado, né? Eu sei, aí tem muita gente muito queijeiro aí que gosta muito de mim, eu sei disso, eu reconheço e sou muito grato. E tem queijeiro que reza por mim. Eu sei que o Chico, no Anuário, Chico é pastor, né, Chico? Lá na igreja presbiteriana dele, o Chico reza sempre para mim, para eu não cair da moto, né, Chico? Não bater com o carro, não cair com o avião, né? E não pegar o coronavírus, né, Chico? Muito obrigado, Chico. Continue rezando por mim aí todos os salmos possíveis. Eu agradeço muito, tá bom? Tá bom. Múcio, a Carlota lá de Alagoas está pedindo para você mandar um abraço para ela aí, senão ela vai brigar com a gente. Puxa, Carlota, muito obrigado pela consideração de querer receber o meu abraço virtual. Mas tá aqui, ó. Um abraço para você, Carlota. Tudo de bom para você. E comentando aqui, eu vou ler uma pergunta aqui, vamos ver para a gente segurar até 5h30. É uma pergunta da Hélida Ramalho, certo? Sobre o processo de resfriamento de mussarela. A água pode influenciar o surgimento de manchas na superfície quando eu utilizo uma embalagem de média barreira? Ok, não, que eu saiba não. Normalmente, assim, você poderá ter esse resfriamento dinâmico ou estático, né? Você tem uma filadeira, ela cai na forma e vai para a água gelada, ou ela cai diretamente do carrossel, nesse processo automatizado, cai numa hidrovia, na seção de água gelada da hidrovia. É basicamente a mesma coisa, tá? Vai ficar ali, digamos, 10 a 15 minutos. Então, o que vai acontecer
é que normalmente essa água é uma água de boa qualidade, uma água clorada, né? Que tem uma temperatura por volta de 5 a 10 graus. A finalidade dessa água não vai causar nenhuma mancha, não tem por que causar mancha não, tá? A finalidade dessa água é resfriar a mussarela, mas não é resfriar a peça inteira de mussarela, ela vai resfriar a casca da mussarela, né? Você não quer que a mussarela caia na salmoura que está logo ali na frente, digamos a 8 graus, 7 graus, quente, né? Porque se a sua peça cai quente na salmoura, na hidrovia, não vai acontecer nada. Basicamente, ela vai continuar salgando, mas ela perde muito mais peso, porque ela está quente. Então, quando ela cai ali e a temperatura da casca está de 58, 55 graus, a absorção de sal é muito rápida, muito intensa, e a perda de água, isso foi determinado pelo professor Paul Kinsted, né? Um grande amigo meu que está lá na New England, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é da Universidade de Vermont, né? Lá em Burlington, né? E ele fez alguns trabalhos onde ele mostra isso aí, tá? Que você salgar um queijo quente, ele perde muito mais peso. Pode perder 10% de peso. A perda normal é 2%. Então, a hidrovia é necessária porque ela vai resfriar a casca do queijo. Então, se você pegar um termômetro e colocar ali não muito profundamente, você vai ver que a temperatura ali já caiu com uns 38 graus, 40, né? E depois, se você deixar mais tempo, ela vai chegar a 35. Enquanto que lá no centro ainda está mais de 50. Então, é importante esse primeiro impacto que tem, tá? Para não perder muito peso e não agarrar sal demais e depois perder em rendimento, tá bom? Ok, moço. Eu queria pedir um favor antes da gente estar desligando para o pessoal que está nos assistindo, que é de fundamental importância o pessoal responder o link, acessar o link e responder as perguntas da pesquisa de satisfação, que só dessa forma que a gente vai conseguir ir melhorando as nossas lives, né? E melhorando aos poucos. Infelizmente, moça, a gente vai ter que chegar ao final. Eu vejo que por você aí a gente passaria, né, esse início de noite falando, mas vamos guardar um pouquinho aí para o dia 6. Ok. Né? E aproveitando aqui que o pessoal me pediu, eu queria mandar um abração lá para o pessoal do Laticínios Stefanello, em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Meu amigo Luiz Paulo está lá agora, passando essa fase difícil nossa aí. Se Deus quiser, eu vou estar com vocês aí, levando o Daniel. Se puder ir, na dança nossa no Sul, a gente passa lá, né, moço? É assim, Daniel, meu sobrinho Daniel, que eu sei que ele está me escutando aí na Insulina, né, Daniel? Fique tranquilo que logo nós vamos aparecer por aí para a gente poder viajar juntos, né? Se Deus quiser. Antes de encerrar, Marcão, deixa eu falar uma palavra com o pessoal. Fazer uma lembrança para vocês, para os que gostam, né? Porque tem gente aí que gosta aí né, do Gustavo Lima, né, da Marília Mendonça, né, essas coisas aí, né? Mas assim, eu respeito muito, né? Eu sei que o meu amigo Stefano, né, está me ouvindo aí, né, Stefano, aí no Morada Nova, né? Ele gosta muito de um sertanejo, né? Coisa horrorosa. Mas assim, hoje vai ter uma live muito importante em New Jersey, né, nos Estados Unidos, diretamente com Bruce Springsteen, tá? Então vai ser, hora do Brasil vai ser às 8 da noite. Eu estarei lá assistindo, porque eu adoro ele, gosto muito, já vi um show dele. Então eu recomendo para quem quiser assistir boa música, que gosta desse tipo de um rock aí mais do meio oeste americano, muito legal. Bruce Springsteen hoje à noite, tá bom? YouTube. Ok, moço. Muito obrigado a Então, todos por me escutarem. Muito agradecido pela paciência. E aos meus colegas que habla hispana, que não hablam português, verdade? Me saludo muito especial a vocês, ok? isso. O pessoal do Scala aí também está pedindo para você mandar um abraço. Agora é os derradeiros e o Pedro Aquino também, para a gente terminar aqui. Um abraço aí para os meus amigos do Scala que estão me ouvindo, especialmente para o Darley, né, que é um grande amigo meu, que é gerente lá no Scala, e todos os outros companheiros do Scala, o Leonardo, que estão por aí também, entendeu? O Pedro Aquino está me escutando. O Pedro Aquino é um estudante da Candutoste, um grande amigo meu, tá? Eu sei que um dia ele vai entrar na Cantoste, ele vai fazer, né, o seu mestrado, o seu curso superior lá em Viçosa, Engenharia de Alimentos. Esse ano já vai começar, quando ele formar. Vai fazer mestrado, né? Vai fazer doutorado. Eu vou ajudar ele a entrar na Universidade de Wisconsin, na Universidade de Minnesota, né? E ele vai fazer um doutorado, ele vai fazer umas palestras, um dia ele vai ser muito famoso. Eu chamei de serial killer, não vou explicar aqui porque, né, Pedro, não fica muito bem falar dessas loucuras, né? Mas meu grande abraço para você, Pedro. Você sabe que você é um cara que eu considero um grande amigo meu, tá bom? Múcio, novamente em nome da Fermentec e dos seus
diversos fãs pelo Mundo QI Geral Fora. Eu queria te agradecer aí de coração mesmo. Você sabe que desde que eu te conheci, eu sou eterno fã e hoje eu me sinto honrado em trabalhar com você, poder compartilhar aí do seu conhecimento, né? Então, muito obrigado aí novamente. Dia 6 estamos juntos, né? Espero que o Jacó não fique com ciúme de novo, que senão, de novo, você vai ter que colocar ele na jogada aí, senão ele vai chorar, né? Eu sei. Tá bom? Tá Obrigadão, bom. viu, moço? Então, uma boa noite a todos, tá ok? Fiquem com Deus e espero que toda essa situação melhore rapidamente para todos nós, tá bom? Grande abraço, pessoal. Estou saindo aqui, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente.